Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iniciamos o LDI volume 3 e o tema da aula é América, Globalização e Integração Regional, tá? Antes da gente começar a falar dessa integração regional, a gente tem que relembrar o conceito de globalização. O conceito de globalização, ele traz, nesse momento, que é o nosso estudo, o conceito é muito mais complexo, né? Tem todo um olhar crítico em relação à globalização, que não é no mérito agora que a gente vai estar entrando, mas a gente tem que lembrar que a globalização quer dizer conexão, quer dizer integração. Nessa parte da LDI, nós estaremos trabalhando as conexões, as integrações econômicas entre países. E isso tem um nome. Nós chamamos de blocos econômicos. Os blocos econômicos nada mais é do que a integração de países dentro do mercado global. A gente não está falando mais de pessoas e nós estamos falando de empresas, nós estamos falando de países que fazem acordos comerciais, sociais, depende do nível de bloco econômico, e então eles fazem esses acordos para concorrer no mercado internacional. Okay? O primeiro bloco econômico criado mundialmente foi a União Europeia. Hoje ela passa por uma crise, está tendo a problemática do Brexit e outras mais. Não vou entrar em detalhes agora, porque a nossa aula é aula sobre América, ok? Na América, nós temos alguns blocos econômicos importantes, né? Nós temos a ALBA, o NAFTA, né? A Comunidade Andina e o Mercosul, tá? Dentre esses, o Brasil, ele participa de quem? Ele participa do Mercosul. O Mercosul é um bloco mais importante para o Brasil, tanto que o Brasil ele é o país que tem a maior características econômicas, é o país, né, em cargo-chefe dentro do Mercosul. Tá? Então, a gente junta alguns países e esses países, eles, né, se integram para buscar o crescimento econômico e melhorias, né, na qualidade de vida da população. Não só numa questão de troca de mercadorias mais baratas, isso é a área de livre comércio, por exemplo, né? Mas também a passagem livre de pessoas desses países, que acontece no Mercosul. Se você for, por exemplo, sai do Brasil e vai para a Argentina, você não precisa de passaporte. Como nós fazemos parte do Mercosul, simplesmente a sua carteira de identidade ou carteira de motorista, você já pode estar, né, num outro país, e o argentino também, né? Passa só pela fronteira, e na fronteira eles verificam a documentação, mas não há necessidade de passar pela Polícia Federal, fazer, né, todo o seu passaporte e tal, e ter visto, e verificar sua vida, como acontece se você ir, por exemplo, para os Estados Unidos. Para você ir para os Estados Unidos, como a gente não tem nenhum acordo, né, entre o nosso país e os Estados Unidos, de acordo de passagem de pessoas, é mais simples, como é o que acontece com a Argentina, aí sim você tem que ter o passaporte, tem que ter o visto, tem que ter às vezes, fazer uma análise, né? Por exemplo, vou para estudo, então você tem que ir do dia 1 ao dia 10, se você sair depois desse dia, tem que prestar contas para aquele país, né? Tem um limite de trazer produtos e tudo mais. Então tem todas umas regras que são regras do comércio internacional. Tô falando de pessoas, né? Mas de blocos econômicos, essas são algumas facilitações para ajudar na disputa acirrada econômica que é o comércio global. Então, os países, eles se unem, né, e para tentar disputar esse mercado, que é bastante acirrado, né? Nossas uniões, às vezes, são boas e às vezes são bem complicadas, tá? Lá na página 4 do nosso LDI tem uma fala bem importante, o segundo parágrafo, antes da foto da fronteira entre Brasil e Argentina, as 3 últimas linhas que eu acho que dá uma revisada bacana e gostaria de ler. E qual é a importância da integração, né, dos países? É o fortalecimento econômico dos países que compõem, incentivando o comércio entre os mercados internos, o mercado do próprio país, aumentando o mercado consumidor e criando formas de ampliar a participação no comércio mundial. Isso aí é
tão comum da gente ver na nossa cidade, não é mesmo? O governador Celso Ramos no inverno é uma cidade, no verão é outra cidade, não é? Recebe turistas provenientes dos países vizinhos, né? Aqui para a cidade, a população ela quadruplica no verão, né? Então, assim, ter acordos comerciais, ter acordos, fazer parte de um bloco econômico, às vezes a gente pensa muito longe, poxa, é só para vender produto, é só para a gente comprar o trigo da Argentina mais barato, ou para a gente vender a nossa soja a um preço mais acessível? Não. Também essa troca de pessoas que vem da Argentina, ou a gente que vai, né, para a Argentina, ou da Argentina que é o mais comum, né, que a gente percebe melhor, ele faz com que tenha uma movimentação no mercado econômico das cidades também. É o que acontece aqui em Governador Celso Ramos, essa movimentação do fluxo de turistas internacionais faz com que movimente toda a economia da cidade. E muitas vezes, para o comércio local, é esse fluxo de pessoas, né, no verão, que às vezes que mantém o mercado funcionando o ano todo, o restaurante, porque a gente sabe que durante o inverno diminui bastante o fluxo de pessoas na cidade, né, muda o público também e tal, mas diminui bastante o fluxo. Então, olha só que importância que o Mercosul tem para governador Celso Ramos, né? Se a gente for pensar. É importante, porque se a gente tivesse que cobrar o visto, o passaporte, né, dessas pessoas, às vezes até mesmo o fluxo seria bem menor, né? E com a facilidade de você passar por uma fronteira, por causa de um acordo entre os países, facilita também o fluxo das pessoas, né? Então, isso é bastante importante, é umas características gerais do nosso de blocos econômicos, né? Não é só econômico-financeiro, de troca de produtos, mas também de troca das pessoas, né? De transitarem. Nenhum bloco econômico dentro da América possui um nível tão avançado quanto a União Europeia. A União Europeia ela ficou tão avançada, só estou dando um exemplo para a gente pensar, poxa, é só isso que serve? Não, por exemplo, a União Europeia, eles têm uma moeda única, que é o euro. Existe uma lei que integra todos os países da União Europeia, por exemplo, leis ambientais, leis econômicas, até mesmo a questão de inflação, tudo gira em torno da União Europeia. Terceiro ponto, o mercado de trabalho, né? As pessoas na Europa, por exemplo, elas transitam entre os países da União Europeia e eu posso morar em um país e trabalhar em outro, bem tranquilo. O que não acontece aqui no Mercosul, né? No Mercosul a gente não tem essa total integração econômica. Foi tentado algumas vezes, mas alguns acordos, mas não deu certo. A gente tentou avançar o Mercosul para ter esses acordos, fluxo de pessoas, fluxo de emprego, tentaram, teoria, a questão da moeda única, mas nosso Mercosul não teve muito avanço em relação a isso. A gente tem mesmo o fluxo de pessoas entre os países e a questão do comércio de produtos. Beleza? Bom, eu estou falando um pouquinho do Mercosul, mas eu queria falar ali na página 5, o NAFTA, o SMCA. A sigla do NAFTA, ela foi NAFTA até, se não me engano, 2018. Isso. E aí, em 2019, o acordo ele foi realmente celebrado pelos Estados Unidos e Canadá e o México. Bom, por que eu falei assim, e o México? Né? Porque quando dentro de um bloco econômico nós temos uma diferença gritante de economia entre países, né? A gente tem um país de terceiro mundo subdesenvolvido que é o México, e faz acordo comercial com países superdesenvolvidos, alguém sai perdendo. Né? Eu quero discutir essa questão do México com vocês, quem tiver a oportunidade de assistir a aula online, porque ela é muito importante, porque se você faz um acordo de integração, de que esses países vão estar juntos, unidos, é como se fosse um grupo de trabalho de escola, né? A gente se junta para fazer um trabalho, para fazer o melhor trabalho, para apresentar e dividir cada um vai fazer o quê, né? Porque no final todos serão recompensados de alguma forma. A mesma coisa é um bloco econômico, né? Vamos fazer um comparativo.
Só que no caso do NAFTA, tem um problema. Se a gente tá integrado, se a gente tá num grupo porque a gente quer, por que a gente constrói um muro? Só pra pensar um pouquinho, por que a gente constrói um muro? É uma integração? Tá? Bom, além desse, nós temos a comunidade andina também, mas eu vou falar maior detalhamento nas próximas aulas desses mercados, esses blocos econômicos. E esses são os mais importantes, tá? Então vamos lá, só repetindo. NAFTA, Mercosul, Comunidade Andina. São os três bem importantes que têm características bem marcantes dentro do nosso continente. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Aguardo vocês na nossa aula online. Um grande abraço.